o Natal, nós vamos encerrar a série com uma cantata lá no dia 25, bem no dia do Natal. E para isso, eu queria te dar um aviso bem importante, então preste atenção nesse aviso aqui. Dia 24 é a véspera de Natal, evidentemente. Temos pessoas que vão receber outras pessoas, é uma época diferente do ano, e o dia 25 vai cair bem no domingo. Então, independente do que você venha fazer, nós precisamos organizar algumas coisas. Para isso, eu preciso da tua antecipação e da tua colaboração. Vai haver a cantata no dia 25, vai ser uma noite bem especial, vai ser uma programação toda voltada para isso. Mas nós precisamos saber quantas pessoas virão em cada uma delas. Então, nós não vamos ter o culto do dia 25 de manhã. O culto da manhã vai ser transferido para 5h30, tá? Então nós, como tem a véspera, eu sei que você vai dormir bem mais tarde, então para você poder, você que vai estar aqui, não vai viajar, para poder estar aqui conosco, vai ser a cantata, eu preciso saber se você vai vir no culto das 5h30 ou no das 7h30, por isso, você que tem um aplicativo da igreja, se você entrar lá e digitar em eventos, você vai ver lá que tem os dois cultos. Você que não tem o aplicativo, já pede perdão para o Senhor, depois instala ele, para você poder fazer. Eu preciso saber quantas pessoas estarão aqui, porque senão, a princípio vai ser aberto em qualquer um dos horários. Mas se superlotar, por exemplo, o das 7h30, aí nós vamos ter que organizar para puxar um pouquinho para 5h30. Então eu preciso da tua colaboração, não tem limite de inscrição agora, tá? É uma espécie de enquete. Então você vai entrar no aplicativo, principalmente você que está em casa, entra no aplicativo, clica em eventos, você vai ver lá o culto da cantata de Natal, dia 25, às 5h30 e às 7h30. Você pode fazer isso durante a semana também para se organizar, não sei ainda quando eu vou, mas eu preciso que essa semana você se identifique lá, vou vir às 5h30, vou vir às 7h30, ou se você não vai vir, você não precisa fazer nada lá, mas eu preciso saber, porque se der uma capacidade além do que nós podemos nas 7h30, aí nós vamos organizar, limitar realmente as inscrições ali para essa cantata. Eu sei que é um momento especial, às vezes você tem um parente, é um excelente momento para você trazer ele para a igreja, se ele vem visitar você, arrasta ele aqui para a igreja, vai ser um momento bem especial. Então não esquece de entrar no aplicativo, eventos, e ver qual dos dois cultos você vai vir para nós darmos uma estimativa. Domingo que vem, conforme for as inscrições dessa semana, eu te aviso, se realmente, você agora vai ter que se inscrever para 5h30, tem que vir 5h30, ou se vai continuar sendo liberado, e aí você vai poder escolher. Em relação ao último culto do ano, aí eu te aviso mais para frente. Amém, querido? Prestou atenção? É importante, preciso que você responda isso. Lucas, no capítulo 1, nós vamos começar essa série hoje, chamado Anunciem. Você que vai estar acompanhando a Bíblia comigo, a minha Bíblia aqui é a Nova Almeida, talvez seja um pouquinho diferente da sua aí. E nós vamos ver 3 anúncios nas próximas semanas a respeito da vinda do Rei Jesus. Quando Deus ele se propõe a enviar Jesus para a terra, Jesus como Deus, ele se propõe a se fazer carne, a vir para fazer algo que nós não conseguiríamos. Acontecem 3 anúncios importantíssimos. E o primeiro deles, assim, ele tem um impacto muito grande, que é onde eu quero trazer para vocês. Você precisa entender que o Velho Testamento, ele termina no último livro de Malaquias. Se você talvez estiver com a tua Bíblia de papel, é mais fácil de abrir. E se você prestar atenção, qual é o último versículo do último livro do Velho Testamento? É bem peculiar, porque é onde a gente vai começar hoje. Malaquias tem 4 capítulos, e o último versículo, o penúltimo e o último, vai dizer assim, o 5 e o 6, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. É assim que termina o Velho Testamento. É importante que você entenda que entre esse último versículo e a nova história, a nova aliança que começa com Jesus, são 400 anos, a gente chama assim de um período interbíblico, ou período de silêncio profético de Deus. Aconteceu muita coisa na história aqui, não é que Deus não se moveu, Deus se moveu de uma maneira extraordinária nos próximos 400 anos, só que não levantou mais nenhum profeta, e essa foi a última palavra que os israelitas
ouviram, era uma palavra assim: olha, vai vir o profeta Elias, antes que venha esse terrível dia. E ela termina assim com um alerta sobre maldição. E o Novo Testamento, ele vai começar lá com o relato do Evangelho. Lucas, né, é o evangelista mais detalhista, e a partir do verso 5, ele começa dizendo assim, eu vou ler um texto agora, é meio grande, presta atenção, mas vamos ler do 5 ao 25, mas depois eu quero elucidar isso aqui, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, eu vou explicar isso aqui já já. A mulher dele era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Filhas de Arão significa que eles eram de uma linhagem de sacerdotes. Ambos eram justos diante de Deus, guarde isso. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu Zacarias, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João, e você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, irá adiante do Senhor. Lembra como eu comecei lendo ali Malaquias? No espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha aqui a profecia de Malaquias, 400 anos se cumprindo. Continuando aqui, verso 18: então Zacarias perguntou ao anjo: como eu terei certeza disso, pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada? O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, eu fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém, querido? Tem muitas coisas aqui, eu quero tirar alguns versículos. Esse é o primeiro anúncio que algo diferente iria acontecer na história. 400 anos aconteceram desde que a última profecia tinha sido dada ao povo de Israel. E esse povo estava esperando por centenas de anos. E o que eles faziam enquanto eles esperavam? Eles clamavam a Deus, eles oravam a Deus, e entre essas pessoas tinha esse casal, chamado Zacarias e Isabel. E tem alguns contextos culturais aqui que acontecem que é importante a gente entender. A vinda de João Batista para a terra foi uma resposta de oração, não somente de Zacarias e Isabel, que oraram talvez durante décadas por um filho, mas por uma centena de anos havia um clamor para que o Messias viesse. E antes que o Messias viesse, Malaquias tinha profetizado que precisava vir alguém no espírito do profeta Elias, precisava vir alguém para preparar o caminho do Senhor. E uma das características do ministério de Elias
era de acusação, era de dizer para o rei da época, em especial lá, Acabe, o que estava errado diante das pessoas, de Deus, o que o povo fazia de errado, o que os líderes faziam de errado. E agora, João Batista, a gente sabe, né, que o ministério dele não foi esse de pregação, você é a menina dos olhos de Deus, né? O ministério de João Batista, ele foi, olha, arrependei-vos, lá no deserto, arrependei-vos, olha, raça de víboras, enfim, alguém que está pregando no deserto de uma maneira diferente. E a chegada desse primeiro que vai vir anunciar, preparar o caminho do Senhor, ela é cercada de milagres. E qual é o primeiro milagre? É um milagre muito parecido com Abraão e Sara, um casal de idosos que não podiam ter filhos, agora vão ter filhos. Os historiadores dizem que eles deveriam estar na casa entre os 60 e 70 anos quando isso acontece. Ora, querido, a gente sabe que isso é um milagre. Primeiro, um milagre, uma mulher que era estéril não ter filhos. Agora, outro milagre é uma mulher que não apenas agora é estéril, ela fisiologicamente, teoricamente, nem ovula mais, né? Já entrou na menopausa, já nem tem condições biológicas, tirando a esterilidade que ela já tinha, de ter filhos. Agora, o que Deus faz? Deus começa a fazer milagres. Usar o quê? O velho para poder trazer o novo, usar um casal de idosos para poder trazer o novo de Deus. Então, antes mesmo que Jesus chegasse, nós vamos ver isso aqui mais lá na frente, alguns milagres já começam a acontecer. Algumas coisas já começam a acontecer. Agora, a pergunta que você deveríamos fazer é: quantas vezes Isabel chorou? Quantos de nós conhecemos casais que gostariam muito, muito, muito de ter filhos e não podem ter filhos? E nós acompanhamos o drama desses casais. E nós acompanhamos o choro, as orações desses casais. E em especial das mulheres, né, que existe esse desejo inato dentro delas de ter filhos. Quantas vezes você acha que Isabel não passou por isso? Quantos anos, eu diria aqui, quantas décadas ela não clamou ao Senhor por isso? Na nossa cultura ainda tudo bem, você consegue fazer outras coisas, mas nessa em especial, havia uma crença de que se a mulher fosse estéril ou infértil, ela era amaldiçoada. Não era recaído sobre o homem o peso, era recaído sobre a mulher, era uma sociedade preconceituosa. Ela está amaldiçoada, ou o casal fez algo de muito errado, essa era a crença deles, eles estavam debaixo de maldição. Agora pense, Zacarias é um sacerdote, ele estava diante do povo, vamos dizer assim, ele era um pastor da época, ele estava diante do povo, e o povo sempre ficava pensando assim: nossa, eles já estão com 10 anos de casado, eles já estão com 15 anos de casado, onde é que será que estão os filhos deles? Poxa, Zacarias está lá, volta e meia eu vejo ele no templo, onde é que estão os filhos deles? Será que ele não pecou? Será que ele não tem algumas coisas por trás? E aí havia todo esse pré-julgamento. Zacarias e Isabel conviveram décadas com isso. Quantas vezes eles não choraram diante do Senhor: Pai, tira a nossa vergonha, esse povo aí fica julgando a gente, né? A gente acha que a gente tem maldição. E nós lemos aqui, eu enfatizei isso no texto, que eles eram homens, um homem e uma mulher justo. Diz que eles eram irrepreensíveis. Então a causa de eles não terem filhos não era uma maldição. Se não era uma maldição, nós entendemos que era a vontade de Deus. Poxa, mas quantas vezes nós pensamos assim: poxa, Senhor, que crueldade. Senhor, o Senhor não podia ter dado filhos? Gente, Deus se reserva o direito de sempre dar para nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu quero terminar essa palavra hoje aqui, nesse auge. O que é que Deus fez por eles? Pense que há décadas esse casal tem orado, há décadas ele tem clamado com um problema pessoal. Nós queremos filhos, filhos representavam bênção, filhos representavam não só bênção. Gente, não havia plano de aposentadoria nessa época. Sabe qual era o plano de aposentadoria nessa cultura? Você tem que ter filhos, porque quando você ficar velho e não conseguir trabalhar, quem vai prover alimento para você, abrigo para você, são os teus filhos. Então nessa época, um casal que não tinha filhos significava que na aposentadoria, o que ia acontecer com eles? Sabe-se Deus o que ia acontecer. Se eles tivessem algum problema, alguma lesão, que eles não pudessem trabalhar, eles iam estar talvez largados, ser indigentes, morar na rua, não sei o que poderia acontecer. Então, o caso de eles não ter filhos ainda gerava essa preocupação neles: o que será de nós? O que será de nós? Não é só que eu quero ter um filho, não é só que eu quero expandir a minha descendência, o que será de mim na minha velhice? Agora pense, eu estou tentando trazer para você qual é a realidade da mente de Zacarias e de Isabel. Quantas vezes eles não estiveram no culto clamando ao Senhor?
Quantas vezes eles não pediram, Senhor, dá-nos filhos, não somente para nossa descendência fluir, não somente para nós chegarmos no período de Natal, no dia dos pais, no dia das mães, a gente comemorar, mas Pai, o que será de nós, o que será do nosso futuro, se o Senhor não nos der filhos? E eles estavam debaixo do Império Romano na época, e eram oprimidos pela classe sacerdotal que eles pertenciam. Nós vimos em todo o contexto que Jesus viveu, que havia uma corrupção muito grande, ou seja, os sacerdotes deveriam viver aqui dos dízimos, na sua velhice principalmente, que era o caso deles, mas nós vemos que nem em Jerusalém eles moravam. Zacarias, depois que ele terminou o turno dele, ele teve que voltar, ele morava nos lugares montanhosos, provavelmente ele tinha que ter uma outra profissão para poder viver. Então, ainda a sociedade que deveria ampará-lo, a igreja que deveria ampará-lo nesse momento da vida, também provavelmente não estava amparando. Agora há algo muito curioso aqui. Nós vimos aqui, começamos o texto falando que Zacarias, ele foi sorteado. Zacarias era da linhagem de Arão. Arão era irmão de Moisés e, portanto, ele era da classe dos levitas. Os levitas era que tinham que servir no templo. E quando chegou lá na época do rei Davi, lá na frente, Davi organizou o sistema de culto, tinha muito sacerdote, tinha muito levita, e ele dividiu aquela turma em 24 seções, dependendo da linhagem que você era, filho de quem, você vai, e havia uma classe, os filhos de Abias, olha, vocês vão ser um dos 24 dessas classes. No tempo de Jesus, no tempo aqui, um pouquinho antes de Jesus, né, João Batista, quando acontece isso, essas 24 classes ainda estavam acontecendo. Dentro dessas 24 classes, havia um pouco menos de 1.000 sacerdotes, dependendo. Há alguns estudiosos que dizem que o total de sacerdotes que poderiam levar o incenso lá no templo, dava perto de 18.000. Esse é um comentário lá do Craig Kinner. Havia perto de 18.000. Então pense que a tua classe deveria ser sorteada, e dentre aquela classe, você deveria ser sorteado para poder levar incenso lá no altar, uma vez por ano. A classe deles, gente, eles serviam uma semana a cada 6 meses. Qual é a chance de Zacarias ser sorteado? Dentre 18.000, tirar o teu número bem no dia em que você vai servir. Acontecia muito de você nunca ser sorteado. Você fazia parte da linhagem dos levitas, você estava lá dentro dessas classes. Um dia eu serei aquele que irá levar o incenso do templo. Durante uma semana ele tinha que trabalhar lá naquele lugar. E agora, dentre 18.000 pessoas, a chance de eu ser sorteado. Pense, Zacarias está velho. Provavelmente ele já estava naquela fase assim, ó, o Senhor não me deu filhos. E agora, o que eu vou fazer? A gente tem clamado, a gente tem pedido. E poxa, o mínimo que o Senhor podia fazer é me sortear, para eu ter a honra, né, de levar incenso aqui no turno, uma vez na vida. Agora ele já está passando os seus 60 anos e nem isso ele teve. Pois bem, eu penso que Zacarias deve ter desencanado de ter filho a essas alturas. Isabel ainda talvez estava perseverando ainda em oração e tudo mais, mas Zacarias já tinha desenganado. Talvez a única alegria de Zacarias seria, antes da morte dele, ele pelo menos ser escolhido para ir lá levar incenso. Pois bem, essa grande improbabilidade acontece. Zacarias é escolhido, por sorteio, dentre as 24 classes, estava no turno dele, estava na hora dele, e ele foi escolhido. Pensa como não devia estar o coração de Zacarias, gente. Pensa, poxa, é o meu dia, finalmente, e 9:30 da manhã, e mais ou menos 3:30 da tarde, era a hora que eles iam levar incenso. Pela multidão que estava lá fora, que nós lemos aqui, provavelmente o que aconteceu aqui foi na hora do sacrifício da tarde. Diz que o povo estava lá fora, esperando Zacarias sair. Pense, aquele templo grandão, aquela multidão de pessoas, e Zacarias é o dia dele, é o dia, em que eu vou poder estar diante do Senhor, levar incenso, é o dia em que eu vou poder, pelo menos, ter uma alegria nessa vida. E aí Zacarias entra. Aonde estava a mente de Zacarias? Não estava nas orações que ele fez durante décadas. Aonde estava a mente de Zacarias? Talvez não estava diante de quem ele iria oferecer incenso. Gente, tinha tanta coisa para distrair a mente de Zacarias, tinha tanta religiosidade para distrair a mente de Zacarias, que ele não imaginava que Deus iria falar com ele, Deus iria responder a maior oração da vida dele, no que ele considerava o melhor dia da minha vida. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós fazemos orações durante anos, durante décadas, e nós clamamos a Deus durante talvez um bom período de tempo, e quando chega o dia de Deus nos responder, nós corremos o risco de estarmos distraídos com o que nós consideramos que seja o melhor dia da minha vida.
Agora eu estou na melhor fase da minha vida, agora finalmente eu estou independente financeiramente. E Deus vai trazer a resposta que você tanto precisa. E talvez você esteja distraído com o que eu considero o melhor dia da minha vida. Qual seria o melhor dia da vida de Zacarias? O dia que Deus respondesse a oração dele, não o dia em que ele colocou, não, eu quero ir lá oferecer incenso. Esse dia acontece. E Zacarias, nós vemos aqui que ele foi pego despreparado. Zacarias e Isabel eram constantes na oração. A palavra diz aqui que quando Gabriel chegou, o anjo Gabriel chegou, ele já falou assim, Deus respondeu a tua oração. Que oração era essa? Tua mulher vai ter filhos. Então pense, que ainda que talvez estivesse escondido, ainda que talvez Zacarias não tivesse dado tanta bola, estava lá no coração de Isabel ainda. Poxa, eu queria ter filhos, Senhor, eu queria ter filhos. E no dia que Zacarias talvez não estava prestando muita atenção, Deus aparece. Sabe, querido, cuidado, porque talvez no dia em que nós estivermos prestando mais atenção naquilo que nos cerca, é o dia que Deus vem para nos responder. É o dia que Deus vem para falar conosco, no dia que você menos espera. Não, Deus já fez tanta coisa, não, isso aqui já foi, essa promessa aqui já foi. Não, meu amado, talvez você se distraiu com outras coisas, talvez tem algo no teu coração que você clamou e Deus ainda não respondeu, e talvez você deixou de lado, ou naquela categoria de orações, isso aqui eu acho que Deus não vai responder, eu acho que Deus já se esqueceu. Deus nunca se esquece. Deus nunca se esquece do que Ele prometeu, sabe, nós temos uma distorção de tempo, porque o nosso tempo é hoje, é imediatista. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. A palavra diz aqui que Zacarias e Isabel, eles eram constantes na caminhada, ou seja, eles eram obedientes, eles eram irrepreensíveis, mas eles eram completamente consumidos pela esterilidade. Havia uma frustração no coração deles. Quando Deus responde a oração nossa, é no dia mais importante da nossa vida. Qual é o dia mais importante da sua vida? Não é o dia da tua formatura, não é o dia que você fechou aquele negócio, não é o dia que finalmente nos reconciliamos, pedimos perdão para todo mundo. O dia mais importante da nossa vida, querido, é o dia que Deus fala conosco. Aquele é o dia mais importante da nossa vida. Qual é o dia mais importante da sua vida? O dia que a palavra entrou no teu coração e você, eu quero viver sobre isso. Mas aquele não foi o dia mais importante da sua vida, aquele deveria ser um dos dias mais importantes da sua vida. Por quê? Porque Deus tem que continuar falando contigo hoje. Qual é o dia mais importante da minha vida? Foi de fato o dia em que eu enxerguei a luz e vim para a verdade do Evangelho, mas o dia mais importante da minha vida foi a última vez que Deus falou comigo de novo. Entende? Porque Deus se renova, não podemos ficar vivendo apenas as experiências espirituais lá do passado. Agora o mesmo pode acontecer conosco. Tem tantas distrações ao nosso redor, que nós podemos perder o foco. Então cuidado, querido, com o dia mais importante da sua vida, porque pode ser nesse dia em que você menos espera, que Deus vai responder de fato a sua oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira reação de Zacarias, em vez de ser, uau, e é isso aí, deixa eu voltar para casa, eu quero contar para Isabel o que está acontecendo, a primeira reação dele não é essa. A primeira reação dele é dúvida, questionamento. Como é que isso vai acontecer? Eu já sou velho, né? Cá entre nós temos a maior parte de adultos aqui. Certo, ele estava pensando assim, olha, já faz um tempinho que eu não procuro a Isabel, nós já não estamos assim no auge da nossa carreira de intimidade sexual, eu já não estou mais aquelas coisas, não estou me sentindo, estou meio cansado. Era mais ou menos essa linguagem que ele está dizendo. Ele está falando, eu já estou velho, eu já olho para a Isabel, assim, já não me atrai tantas coisas, a mulher de Deus, tudo legal, mas talvez o casamento deles nessa área não tivesse lá essas coisas. Eu estou conjecturando aqui, tá, gente? A Bíblia não diz isso, mas eu estou conjecturando, porque o primeiro questionamento dele é esse: poxa, como é que eu vou fazer? Eu já sou velho. Ele fala assim: a minha mulher também está velha. Esses são os dois questionamentos que ele faz. O primeiro ponto que eu quero que você guarde é: Deus trabalha como quer. Deus não trabalha como eu e você queremos. Deus trabalha como quer, e nós faremos bem em aceitar isso, querido. Guarde esse primeiro ponto. É algo simples, é algo que eu já sei, mas é algo que a gente não aceita muito bem, não é verdade? Eu não quero que Deus trabalhe desse jeito. Eu quero que Deus trabalhe hoje, não amanhã. Deus trabalha como quer, e nós faremos bem em aceitar isso, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar dizendo assim: Senhor, por que o Senhor não age agora? Querido, antes de vir a bênção, veio a maldição, ele ficou mudo. E alguns estudiosos vão dizer também que, por ele ter que falar por sinais, depois quando vão chamar a atenção dele a respeito do nome do filho dele, por sinais, talvez ele tenha ficado surdo também. Agora pense, ele ouve a maior bênção que ele estava esperando décadas, e a partir de então ele não ouve mais
nada. Há uma incapacidade de se pronunciar, de declarar a bênção. Pense, eu penso que por essa incredulidade, isso aqui é algo meu agora, gente, mas vê se não faz sentido. Por essa incredulidade de Zacarias, eu vou fazer isso aí acontecer, eu vou mostrar para esse velhinho aí como é que se faz. Deus tirou a capacidade dele de falar. Como é que ele vai contar para Isabel que eles vão ter um filho agora, idosos? Como é que ele vai falar? Não dá tempo de falar, não tem como explicar muito. Ele talvez escreveu, mas ela não entendeu. O que ele tinha que fazer? Agir, gente. Agir. Sabe por que eu penso isso? Porque a palavra fala. Ele tinha que ficar 1 semana a cada 6 meses servindo lá. Ele ouviu isso e ele teve que ficar cumprindo a semana dele. Porque quando acabou o turno dele, que ele voltou para casa. E a palavra fala aqui que logo em seguida Isabel ficou grávida, ou seja, ele chegou em casa e agora? Não posso falar, Deus deu uma promessa, o que eu tenho que fazer? Agir. Não, ele não podia nem, né? Ô Isabel, querido, como você está linda, que véu mais bonito, né? Olha, o tempo não passa para você. Ele não pôde fazer nada disso, gente. Ele teve que, né, usar o seu olhar, estou te querendo, não sei o que ele usou, mas o fato é que ele teve que agir. Sabe, entre 60 e 70 anos, uma cultura assim, mais rígida, ele teve que chegar em casa, eu não sei se ele conseguiu dar alguma explicação, mas o fato é, fez os gestos dele, Isabel, vamos que vamos, e não pôde falar nada, mas a Bíblia diz que Isabel, logo em seguida, está lá no verso 24, passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, nós não sabemos se ela não saiu de casa, talvez por ter ficado grávida outras vezes, e não ter conseguido levar essa gestação até o final, então ela decidiu, não, vou ficar aqui quietinho, vou ficar aqui para não correr o risco. Eu não penso que foi esse o caso, porque ela era uma mulher de fé, e ela já faz a declaração aqui, foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Eu penso que ela tenha ficado em casa durante esses 5 meses, para não chamar tanta atenção das pessoas. Ela, assim como depois, o anjo na sequência, ele vai lá, alguns meses mais tarde, falar com a adolescente Maria, que ia acontecer isso, ela ficou resguardada em casa, para não chamar tanta atenção. Como é que essa senhora aí está grávida, esse milagre está acontecendo, e Zacarias durante esse tempo todo, mudo. Meu amado, eu penso que eles celebraram muito esses meses, eles ficaram ali naquela expectativa, o que é que vai acontecer? Olha, o milagre está acontecendo, eles não puderam compartilhar isso com outras pessoas ainda, há um milagre acontecendo diante deles. Agora, qual é a chave que acontece aqui, meu amado? Ainda que nós duvidemos, ainda que Deus tenha uma palavra e você tenha duvidado, ainda que Deus te dê uma palavra já faz anos e ainda não aconteceu, ainda que você tenha orado durante anos e ainda não aconteceu, as promessas de Deus vão acontecer sobre a sua vida no devido tempo. Zacarias duvidou, mas isso não impediu que Deus concretizasse a promessa dele. Ainda que eu e você venhamos a duvidar, Deus vai te mostrar, ainda que Ele tenha que te deixar mudo. Sabe o que é te deixar mudo? É às vezes colocar alguma aflição sobre a tua vida, é às vezes permitir que algo fora dos teus planos aconteçam, para que você pare de murmurar, para que você não venha a falar palavras que não são de acordo com aquilo que Deus falou sobre você, para que você venha a agir. Sabe, é por isso que Deus usa muitas vezes situações difíceis, para que nós paremos de murmurar, para que nós paremos de pensar naquilo que não deveríamos pensar, e passamos a agir. Mas eu sou velho, mas eu não consigo, mas agora a minha mulher já é infértil. Não, Deus às vezes permite mudez espiritual sobre a nossa vida, Deus às vezes permite surdez espiritual. Onde está Deus? Deus não fala mais, às vezes Deus se coloca em silêncio, para que você comece a agir, para que você pare de murmurar muitas vezes, e comece a focar, não no melhor dia na tua vida, meu amado, mas na promessa que Deus diz sobre você. Então, sabe, eu gostaria que você resgatasse na tua mente algumas promessas que talvez Deus fez para você, algumas palavras que talvez Deus tenha dito sobre a sua vida, querido, e que você talvez deixou nesse limbo. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu das suas promessas, Ele está preparando todas as coisas. Olha o que Deus faz por Zacarias e Isabel: todas as coisas acontecerão no seu devido tempo.
Gabriel falou que no devido tempo, Zacarias, você vai ficar mudo até que no devido tempo aconteçam essas coisas. Presentes improváveis geralmente vêm de uma maneira surpreendente. Eu peguei aqui 2 exemplos que eu creio que ilustra isso. Tem um programa de televisão chamado Undercover Boss. Não sei se você já viu, não passa mais agora, mas eram grandes executivos de grandes empresas, que eles se disfarçavam de funcionários e iam passar uma semana lá trabalhando de funcionários na sua própria empresa para ver como era. Então eram empresas de centenas de funcionários, muitos deles às vezes nem conheciam o chefe, mas o chefe se disfarçava, e ele passava uma semana. Uma dessas empresas era uma empresa de departamento nos Estados Unidos, vendiam vários artigos esportivos e tudo mais, e esse chefe se disfarça e vai lá trabalhar de estoquista numa determinada loja, e naquela loja não era nenhuma gerente, era uma responsável por um setor. Vem aquela mulher ajudar ele, e ele se faz meio de tongo, meio de burro, né, e erra as coisas, e não consegue agir direito, e aquela mulher o tempo todo tratando ele com dignidade, não, você vai conseguir, é assim que você faz. Em um determinado momento ele está lá no estoque falando assim, olha, eu estou aqui porque eu vim fazer uma experiência, eu quero abrir um negócio, eu quero ver como funciona. E ela começa a contar a história dela de vida. Olha, as coisas às vezes são difíceis. Eu, por exemplo, agora estou morando num abrigo, né, e a minha família, mas a coisa vai dar certo. Nós já passamos por situações piores. Teve momentos que nós dormimos debaixo de ponto de ônibus. Hoje a gente está num abrigo, mas a gente vai dar a volta por cima e tal. E aquele cara que era o chefe começa a se comover com aquilo. Fato é que no final do programa o chefe se revelava, né, chamava a atenção dos funcionários que tinha que chamar, mas ele chama aquela mulher no final daquele programa, né, e se revela a ela não acreditou e tudo mais, e ele resolve falar assim, olha, eu vou te promover, o que você fez, o que você tem feito aqui nessa empresa é algo extraordinário, mesmo, obrigado filho, mesmo em situações difíceis que você tem vivido, você não tem desanimado, você me tratou, poxa, como eu que não sabia nada, como alguém que merecia dignidade, confiança, é esse tipo de funcionário que eu quero ter na minha empresa, e eu quero te promover a gerente. E ela ganhava lá seus $1.000 e poucos por mês, agora você vai ganhar $15.000 por mês. E ela cai em prantos e choro e fala, não é só isso que eu quero fazer, eu quero te dar um cheque agora de $250.000 para você comprar uma casa hoje, a partir de hoje eu quero que você saia daquele abrigo que você está, e você agora tem uma casa, você não é mais uma sem-teto, e agora você tem um salário de executivo, porque é isso que você merece, né? E nós não tínhamos reconhecido isso. O que eu quero dizer aqui? Presentes desse nível são improváveis, mas eles vêm quando? No momento mais improvável. Talvez essa mulher desejasse muito, muito uma promoção, mas ela esperava que depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, aí eu vou lá para essa entrevista de emprego, e aí a gente coloca, qual é o melhor dia da nossa vida? O dia que me chamarem, o dia que o meu chefe me reconhecer. Quando veio o presente dela? Quando ela menos esperava. E um dia qualquer, em tratar uma pessoa comum, com a maior dignidade que você trataria o chefe da empresa. Foi isso que ela fez, foi isso que aconteceu sobre ela. Teve uma outra situação, um dono de um time de beisebol nos Estados Unidos, muitas décadas eles trabalhavam lá, e o time não estava muito bem, ele resolveu vender o time, $600.000 ele vendeu. Haviam 23 funcionários integrais, inclusive zeladores dentro desse time. E aquele dono, ao invés de abraçar os seus lucros, ele pega e divide toda a venda entre os funcionários daquele clube por ano que eles trabalhavam lá. O zelador recebeu $70.000. E isso aconteceu lá em Iowa, o nome do clube chama Iowa Cubs. A mesma coisa, querido, presentes extraordinários vêm no dia que a gente menos espera. O que você tem clamado tanto diante do Senhor? Sabe, talvez não vai vir no dia em que alguém olhar para você e olha você, que injusto, deixa eu te tirar daqui. Não, meu amado, presentes extraordinários vão vir no dia que você menos espera. No dia em que você olhar para alguém que não pode te dar nada em retorno e você decidir fazer por ele o que você talvez, ou que outras pessoas fariam por interesse para os homens mais ricos da cidade. Um presente que você menos espera, talvez vai ser no dia em que você menos tem, em que você resolve abrir mão de alguma coisa que era para você, mas eu vou entregar para auxiliar essa ou aquela outra pessoa. Sabe, meu amado, Deus está pronto para derramar sobre você a sua promessa. Por quê? O penúltimo ponto é que Deus realmente ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações em todo o tempo, Ele nunca descarta.
Deus não esqueceu da tua oração, Deus não esqueceu do teu sonho e do teu clamor. Sabe, a época do advento, a época do Natal, é uma época para nós lembrarmos disso, querido. 400 anos eles clamaram, Deus não esqueceu a oração. Deus não esqueceu a oração de Zacarias, Deus não esqueceu a oração de Isabel. Durante décadas eles clamaram, e quando Deus responde, querido, vai vir num momento improvável. Por isso, não pare de orar enquanto você espera. 400 anos eles oraram, ou melhor, 400 anos eles esperaram. O que eles faziam enquanto isso? Oravam. Quanto tempo você está esperando nessa mesma oração? Quanto tempo você está esperando por essa promoção? Quanto tempo você está esperando por essa cura? Quanto tempo você está esperando para que a tua família de fato entre nesse patamar? Quanto tempo você está esperando para que o teu marido se converta, para que a tua mulher deixe de fazer aquilo que te desagrada, para que os teus filhos abram os olhos deles? Quanto tempo você está esperando para o que quer que seja, meu amado? Não importa quanto tempo demore, enquanto você espera, ore. Enquanto você espera, não desista de orar. Talvez Zacarias esqueceu e por isso que ele ficou incrédulo na hora que a bênção chegou. Mas Isabel estava prontinha. Não sei como é que foi aquele dia, mas finalmente esse velho acordou, né? Vamos lá, que ainda há esperança. E o fato é que isso chegou. E o último ponto é, ore crendo. Sabe, ore crendo. Às vezes nós colocamos naquela listinha, Senhor, se tu tiver tempo. Não é assim que a gente deve fazer oração. Jesus cita uma parábola de uma mulher viúva insistindo contra um juiz injusto. Ou seja, era injusto o juiz, não ia dar uma causa qualquer. E fala que aquele juiz concedeu a causa, portanto ela insistir. Claro que Deus não é um juiz injusto, mas Ele está querendo ensinar através dessa parábola que nós temos que insistir na oração. Por quê? Eu não sei. Lembra? Porque é o primeiro ponto, Deus trabalha como quer. Por que Deus já não me responde de uma vez? Primeiro ponto, querido, guarda isso, Deus trabalha como quer, você vai fazer bem, se parar de murmurar e simplesmente aceitar isso. Agora, Deus não atende a nossa oração na nossa vontade, no nosso tempo e da nossa maneira. Guarde isso com você que vai facilitar muito para você orar. Deus não atende a minha oração quando eu quero, como uma criança, não, eu quero bala agora, mas é antes do almoço, vai ser ruim para você. Deus não vai atender. É como uma criança pedindo, não Senhor, eu quero essa bênção e agora. Deus sabe de todas as coisas. Sabe, eu quero encerrar com esse ponto aqui, ó. Quantas vezes Zacarias e Isabel oraram por um filho? Sabe o que Deus pensa? Eu vou fazer mais por você. Eu não vou só te dar um filho. Você é sacerdote, né? Vocês são justos. Vocês têm obedecido. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou dar um filho para vocês. Eu vou dar o maior de todos os profetas. Décadas eles esperaram. E quando Deus resolveu dar um filho para eles, não foi um filho qualquer. Jesus vai falar que dentre os nascidos de mulher, João foi o maior entre os profetas. Sabe, querido, Deus talvez está tardando na tua mente, porque o tempo dele é perfeito, porque ele se reserva o direito de te dar algo muito maior e muito melhor do que você mesmo acha que precisava. Você entende isso? Deus não está tardando sobre a sua vida. Ele não responde a nossa oração da hora que a gente quer, da maneira que a gente quer. Ele deseja te dar algo muito maior e melhor do que você espera. Sabe, talvez aquela mulher que eu contei a história para vocês aqui do programa, ela esperava, se eu tivesse um salário de $3.000, já seria o suficiente. Quando o salário veio para não apenas tirar ela da miséria, veio para tirar ela das ruas já com uma casa acompanhada. Sabe, quando Deus vier sobre a tua vida para responder a tua oração, não vai ser simplesmente para te tirar daqui e te colocar aqui, vai ser para resolver toda talvez a tua idolatria do teu coração, toda a dependência do teu coração em relação às coisas materiais, toda a dependência do teu coração em relação às coisas da vida, em relação a, eu consigo enxergar só até aqui. Deus vai abrir a tua visão, meu amado, para uma coisa que você nunca imaginou na tua vida. Amém? Se coloque de pé. Eu quero terminar encerrando a história de Zacarias. Lá no verso 63, é um capítulo bem comprido, o primeiro capítulo de Lucas. Vai dizer assim, então, verso 63, Zacarias, pedindo uma tabuinha, escreveu, o nome dele é João. Eles queriam dar o nome de Zacarias, não é porque Zacarias não gostava do nome dele, fazia parte da cultura, mas porque Zacarias tinha entendido, já 9 meses se passaram, 8º dia da circuncisão do menino João Batista, era quebrar uma tradição,
E quando Zacarias decide acreditar na promessa de fato, a boca dele se abre. E quando a boca de Zacarias se abre, olha quais são as palavras que ele resolve dizer. O nome dele é João, e todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a sua língua se soltou. E aí ele vai no verso 67 dizer assim, Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começa a dizer as primeiras palavras depois de 9 meses: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como ele havia prometido. Agora Zacarias, não mais um idoso, um sacerdote, um religioso, agora alguém que precisou ficar calado durante 9 meses, cheio do Espírito Santo. Ele contempla a promessa e ele afirma a promessa. E o que acontece em seguida é que ele olha para aquele menino. A partir do verso 76 ele fala assim: e você, menino, ele faz o que nós fizemos aqui com Noah hoje. Ele profere as primeiras palavras de bênção sobre João Batista. Ele diz assim: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor com um S maiúsculo, ou seja, o Messias. Querido, quando Deus vem sobre a nossa vida, Ele vem de uma maneira extraordinária, para suprir muito mais do que comida, bebida e segurança no futuro. Deus vem para mudar uma geração, sabe? Deus não deu só um filho para Zacarias e Isabel. Deus deu aquele que precedeu o Messias, aquele que diz assim, preparai os caminhos do Senhor. Sabe, quando Deus vier sobre você, não é uma bênção que vai suprir a tua necessidade material, querido. É uma bênção que vai suprir a tua necessidade material, e talvez da tua família inteira, e talvez mais outras famílias, e talvez uma geração que está por vir. Sabe, Deus vai vir não só para curar o teu casamento, Ele vai vir para curar o teu casamento e de mais um monte de outros que estão se desestruturando ao teu redor. Deus não vai vir só para curar a tua doença física, Ele vai vir para curar a tua doença física e para usar as tuas mãos agora para colocar sobre outras pessoas e para usar o teu testemunho de vida para levar a fé e o encorajamento para outras pessoas que talvez estão passando décadas